Bom, primeiramente, boa noite a todos vocês. Queria agradecer ao convite da APAI São Paulo de participar dessa conversa hoje para a gente falar sobre o envelhecimento na síndrome de Down e suas perspectivas. Deixa eu me apresentar, eu sou a Débora Freitas, eu sou apresentadora do programa 50 Mais CBN, juntamente com Alexandre Kalash, que é um dos principais especialistas em envelhecimento no país e hoje preside o Centro Internacional de Longevidade Brasil. Ele infelizmente não pôde estar presente, deixou um vídeo gravado que daqui a pouquinho a gente vai apresentar para... no final da conversa a gente pode apresentar, e a ideia agora é a gente tentar ampliar um pouco mais os assuntos que já foram trazidos aqui pelo Dr. Zan, pela Leila. Queria apresentar a doutora Ana Escobar, que ainda não chegou aqui. Bom, ela é médica pediatra, consultora do programa Bem-Estar da Rede Globo e embaixadora da saúde da APAI de São Paulo. Doutora Ana Escobar, seja muito bem-vinda. Uma honra para mim estar aqui, pessoal. Boa noite. Leila Castro, que já fez uma fala inicial, e o Dr. Zan Mustak, que também já se apresentou aqui e trouxe alguns pontos de extrema importância para a gente continuar essa discussão sobre envelhecimento e síndrome de Down. Então a ideia é que a plateia participe, nós teremos 2 microfones, um microfone ali, então quem quiser fazer alguma pergunta é só levantar a mão que a Gabriela leva o microfone e a gente traz a conversa aqui, traz a pergunta aqui para essa discussão. Bom, meu papel aqui, na verdade, vai ser só tentar conduzir essa conversa e aprender com vocês aqui, com os nossos especialistas. Inclusive, na divulgação do evento de hoje, a APAI pediu para que algumas pessoas encaminhassem algumas perguntas. Eu queria começar aqui a nossa conversa, uma delas, que é da Marli Freitas. A Marli está aí? Eu acho que não, mas ela encaminhou a seguinte questão aqui para a gente colocar para os nossos convidados. Como fazer para que uma pessoa com síndrome de Down envelheça melhor? Na verdade, a pergunta de $1 milhão, né? Acho que todo mundo quer envelhecer melhor e, obviamente, que esse trabalho tem sido feito em várias áreas, mas hoje, então, aqui a gente vai focar na questão da síndrome de Down, e ela complementa aqui uma pergunta em relação à saúde, né? Quais são as principais doenças que temos que ficar mais atentos na velhice de quem tem síndrome de Down? O Dr. Zan já falou um pouco sobre isso, mas acho que vale a pena a gente falar um pouco mais a respeito disso, sobre os comprometimentos clínicos mais comuns. Eu até complementaria aqui também com uma pergunta do João Paulo, que é em relação às cardiopatias. Ele pergunta quais são os cuidados que devem ser tomados. Bom, vamos lá. Ó, primeira coisa é como fazer com que o indivíduo tenha um envelhecimento mais saudável. Como já foi colocado, a pergunta de $1 milhão. Como nós teremos a oportunidade de ter uma vida mais saudável? E é extremamente delicado, porque no momento onde a população está envelhecendo, como vocês viram, de uma forma muito progressiva, a população não só está envelhecendo, mas como o número de pessoas com direito a envelhecer, que é um direito muito peculiar, né, também está aumentando. As pessoas comuns, nós pessoas comuns, temos sentido progressivamente dificuldades de ter a melhor condição do que eu chamo de prazer de viver. Para que eu possa ter o prazer de viver, eu coloquei: a nutrição é fundamental, o conceito educacional popular de respeito ao próximo é importantíssimo, e claro que o conceito da degeneração neurológica que acontece no processo de envelhecimento, que é um capítulo extremamente delicado, porque quanto mais a gente vive, mais processos neurológicos se expressam que nós não conhecemos e nós não temos como diagnosticar, como definir e muito menos como tratar. Então eu enxergo isso com uma discreta dificuldade. Entretanto,
eu vejo que se nós dermos a possibilidade do prazer de viver dentro da sociedade, que evocando aí a família, os filhos, os netos e, claro, a sociedade, nós teremos uma condição menos turbulenta. Com relação só a questões de doenças paralelas, tem fatores metabólicos muito importantes que a gente detecta então, que são as alterações vinculadas com a obesidade, estão relacionados com uma dieta inadequada, e fatores que evocam doenças metabólicas autoimunes, cujas duas principais doenças autoimunes são hipotireoidismo e diabetes. Doutora, bom, acho que né, nas palestras e tudo, e agora com essa resposta super importante, né, os colegas já colocaram basicamente tudo, mas eu diria para vocês assim, que eu acho uma coisa interessante, né? Se a gente pensar, eu sempre falo sobre qual é a definição de saúde hoje, né? Saúde, todo mundo fala que falava que era ausência de doença. Eu não tenho doença, logo tenho saúde. Não é isso. Saúde, né? O que é hoje a saúde? É bem-estar biopsicossocial com qualidade de vida. Isso que você está colocando, né? Prazer de viver, ter qualidade de vida, né? Então o conceito de saúde hoje, gente, é muito mais amplo. A gente pode dizer, por exemplo, que um desses meninos institucionalizados em qualquer instituição, né, casa e etc., eles podem não ter doença nenhuma, mas eles não têm saúde, porque eles não têm qualidade de vida, não é verdade? Então, como é que a gente consegue hoje envelhecer bem e ter esse conceito amplo de saúde, que a gente pode dizer, ter essa qualidade de vida? Eu diria que são 5 coisas mágicas que a gente pode fazer. 5. Todos vocês já falaram, mas eu vou repetir. 5 coisas mágicas. Uma delas é, sem dúvida nenhuma, comer bem. Comer saudável, acho que é um passo importantíssimo, né? Essencial, porque é o que estrutura a nossa vida. Sempre eu brinco com as crianças e eu falo assim, as crianças que não querem comer, eu falo assim, ó, teu corpo é que nem uma Ferrari, né? Prontinho ali para sair. Se você joga água no tanque, essa Ferrari anda. Não anda. Você tem que botar uma gasolina boa e ela voa. Então, aquilo que a gente come é realmente um pouco daquilo que a gente é. Então, se alimentar bem é importante, né? Segunda coisa é fazer o corpo mexer. O corpo tem que mexer, gente. Tem que fazer atividade física. Não pode ficar parado. O coração tem que bater rápido, o pulmão tem que bater, o músculo tem que exercitar, a gente tem que fazer musculação. Tem que mexer, né? Terceira coisa fundamental, dormir. Tem que dormir bem. O sono regenera as células, regenera os neurônios, deixa a gente mais ligado, mais aberto para o mundo. Então, dormir é super importante. Quarta coisa que eu acho fundamental, que é isso, que o doutor Zé já colocou super bem, são relações sociais. A gente tem que ter relações sociais, vivemos em sociedade, tem que ter amigos, conversar com os amigos. E quando a gente conversa e tem relações sociais, a gente está fazendo uma coisa importantíssima, que é exercitar o cérebro. Quando a gente está numa conversa, a gente está lendo, está comentando um filme, está falando alguma coisa que a gente viu, o cérebro tem que ser exercitado. A gente tem que pensar. Da mesma forma que a gente tem que fazer exercício físico, a gente tem que pensar. O cérebro é que nem um músculo. Imagina que o cérebro é um músculo. Tem que ser exercitado. Se não for exercitado, ele atrofia. Então a gente tem que, como o doutor Zé estava falando, né? As conexões vão se desfazendo, a gente tem que ficar forçando essas conexões, né? Sempre. Essa é a quarta coisa. Relações sociais, exercitar bem o cérebro. E a quinta coisa, o que é? A quinta coisa são os exames de rotina, consultas médicas preventivas. Por quê? Porque hoje a medicina, com os exames de prevenção que a gente tem condição de detectar problemas antes que eles apareçam. Estou falando isso para quem tem trissomia 21, para quem não tem. Então, para todas as pessoas, né? Então, os exames de rotina são super importantes. Mais ainda para quem tem trissomia 21, porque tem características específicas. Né? E qual é a periodicidade desses exames de rotina para quem... Boa, depende de cada um, mas no mínimo uma vez por ano. No mínimo uma vez por ano tem que fazer, tá bom? Claro que se alguém tem alguma indicação, intervalos mais curtos, no mínimo, ou
vez por ano tem que ver diabetes, tem que ver colesterol, tem que ver a tireoide, tem que ver o rim, tem que ver se todos os órgãos estão funcionando. Então, gente, 5 coisas mágicas, fáceis, parecem óbvias, mas que garantem saúde na sua dimensão maior. Exatamente, parece óbvio, mas não é. A gente tem sérias dificuldades. Queria voltar só nesse ponto da alimentação. Eu acho que a senhora pode falar um pouquinho mais, o doutor Zan também, porque comer bem não é simplesmente saciar a fome, né? E o brasileiro não tem uma relação tão boa com o alimento, pelo menos é o que a gente vê. A gente come muito sal, come muito açúcar, então vai além dessa questão também de fazer refeições de 3 em 3 horas, ou pelo menos 3 refeições. O que é uma boa alimentação? O que a gente tem que comer? Então, gente, primeiro, o que a gente não tem que comer? Ou que a gente não tem que comer. Né? Então é isso, acho que a gente tem que evitar os excessos. Olha só que simples, evitar excesso do quê? 3 coisas: açúcar em excesso, sal em excesso, gordura em excesso. Gordura também é uma coisa que a gente come muito. Se a gente evita, não é parar de comer isso, gente, pelo amor de Deus, não. Sempre falo isso. Tudo pode, desde que a gente tenha um equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio. Vai deixar de comer um bolo no aniversário? Não vai, tá certo? Vai deixar de ir num churrasco de vez em quando? Não vai. Mas a gente tem que ter um equilíbrio. Então, assim, o que a gente pode fazer para equilibrar? No dia a dia, durante a semana, na vida cotidiana, na vida diária, vamos ter um equilíbrio e evitar. Então, óbvio, uma alimentação saudável, café da manhã é super importante, o lanchinho no meio da manhã, almoço, lanchinho no meio da tarde e jantar. E nessa alimentação tem que ter o quê? Cálcio, super importante para a saúde dos ossos. O leite, não se esqueçam de tomar leite, no mínimo 1 copo de leite por dia, tá bom? Idealmente 2, tá? Ou 2 pedaços de queijo. Algo simples, super simples. Depois, frutas, importantíssimos, cereais. Aí sim, na alimentação normal, uma fonte de proteínas, arroz, feijão é fantástico. A carne, peixe, frango, ovo, salada, verdura, pronto. Frutas, acabou. Precisa mais? Não. Aí vai numa festinha, tudo bem. A gente pode comer um pedacinho de bolo, comer um brigadeiro, comer uma coisa gostosa, porque a vida tem que ser gostosa. Né? Então é assim, o que deveria nortear a gente? Equilíbrio. A palavra equilíbrio é mágica. Sim? Doutor Zan. Eu tenho certeza que Ana deu uma varrida muito bem em todos os contextos que evocam uma boa nutrição. Eu talvez colocaria uma palavra complementar a esta última frase que ela colocou. A palavra complementar é bom senso. Isso. É assim, se você tiver uma nutrição que tenha todas essas bases importantes que evocam carboidrato, que evocam sais minerais, que evocam micronutrientes, que evocam proteína e fibras, você vai ter um contingente nutricional muito bom. Particularmente, a gente tem uma proposta de nutrição um pouco curiosa, que tem algumas outras controvérsias, mas eu vou só relembrar. Com proteína, eu proponho sempre que se coma ovo e sardinha. Mas sardinha é bom e barato. Ovo é bom e barato. Nutre muito bem. Sardinha tem um contexto muito amplo, porque eu tenho na pele fosfatos. Na carne eu tenho, além de que vocês veneram ômegas, vamos deixar o nutricionista entender aqui aberto, eu tenho muita proteína, tenho cálcio, tenho magnésio, tem iodo, tem ferro. E são elementos funcionais muito importantes na nutrição. E, claro, se eu colocar mais algumas coisas, sempre com frutas e sempre com legumes, não esquecendo-se de oleaginosas quando podemos ter acesso. E a oleaginosa mais conhecida no Brasil hoje é a castanha do Brasil, que é a famosa castanha do Pará, tem muito selênio. Enfim, uma coisa muito importante na nossa dieta é o triptofano, que se converte em quem? Em serotonina, que me faz sentir feliz. Eu costumo perguntar para as mulheres, quando vocês namoravam, vocês recebiam flores dos maridos.
ou dos namorados. E vocês recebiam também o quê? Chocolate. E por que ele dava flores para vocês? Porque ele escolhia sempre as flores mais bonitas para a mais bela mulher da vida dele, tendo a certeza que aquela flor se curvaria perante ele, perante ela, durante as 12 ou 24 horas. E é uma verdade, que as flores depois de 12, 24 horas se curvavam perante vocês. E por que ele dava chocolate para vocês? Porque chocolate vem de quem? Do cacau. E cacau tem muito triptofano. O cacau tem 97% de triptofano, o que faz com que você se sinta mais alegre, mais feliz, e depois o que rolava é a particularidade de você. Banana verde tem triptofano também, não tem? Pois é, banana verde e chocolate são mais baratos que a castanha do Brasil, né? Dá pra gente... A castanha do Brasil é o selênio, né? Selênio, nosso concorrente. Muito bem, dentro dessas coisas aqui que a doutora Ana elencou, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre as relações sociais. O capital social, que é um dos principais pilares do envelhecimento ativo, acho que a Leila pode falar um pouco mais sobre isso, porque acaba sendo um desafio para quem tem síndrome de Down, porque tem a questão da inclusão, que imagino eu não deve ficar só restrita ao período escolar. Estamos envelhecendo, então temos uma série de outras fases e etapas pelas quais a gente passa e que essa inclusão tem que ser trabalhada também. Pois é. Então esse é um grande desafio, né, nos dias atuais, mas é um desafio possível, né? Quando a gente fala assim, vamos incluir, a inclusão ela vai muito além do que o trabalho propriamente dito que a gente está tendo internamente. Então, quando a pessoa com síndrome de Down está nesse ambiente, ela também contagia. E eu falo que muitas vezes ela traz para nós também sinais de como fazer todo esse capital humano, né, o capital social, ele ser implementado. Então, quando a gente está comentando assim, ele vai ser incluído, sim, o que precisa? O que são uma das barreiras que nós temos? As barreiras que nós encontramos muitas vezes são barreiras atitudinais. Não é uma barreira arquitetônica, muito pelo contrário. Então, na deficiência intelectual, né, síndrome de Down, nós vamos encontrar a barreira atitudinal, o medo, o preconceito, do não saber fazer, do não ser capaz de. E quando a gente se abre a isso, e as pessoas com síndrome de Down, elas nos trazem com tanta tranquilidade, que assim, eu sou capaz de, me dê oportunidade, eles transformam esse ambiente, seja ele na escola, seja ele no trabalho, seja no ambiente familiar, né? E em todos os espaços. Então, essa questão, esse pilar é extremamente importante. Então, como a gente fala, desde muito cedo tem que ser pensado e trabalhado, para quando ele chegar no envelhecimento, essas conquistas já foram superadas, né? Então a gente tem um caminho aí realmente de sociedade, de pessoas a compreenderem que são capazes e que estão com a gente também, né? Então isso nós vamos responder, né, dentro desse pilar que é que a própria Organização Mundial de Saúde nos prega, né, dessa questão para todos. E isso não é diferente na pessoa com deficiência intelectual, síndrome de Down. Tem uma pergunta da plateia. Pedir a gentileza de você se apresentar e dizer para quem é a sua pergunta. Tá. Oi, boa noite. Meu nome é Ana. Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação ao profissional gerontólogo, se vocês defendem a atuação deles na deficiência intelectual aqui no Brasil, se eles teriam como atuar junto com os outros profissionais. A gerontologia é muito jovem, né? Mas, inclusive aqui na organização, nós já recebemos grupos de estagiários e compreendemos que é muito importante. Porque a gerontologia ela vai trazer esse estudo do envelhecimento e é uma base também bastante importante, e a gente entende também que na deficiência intelectual ela é tão significativa quanto. Então, sim, é importante.
Gostaria de complementar, doutora Ana? Acho que é exatamente Acho que é isso, né? a questão da formação, né? Hoje, como é que é essa formação do profissional, do gerontólogo, para lidar com deficiências intelectuais? A gente tem uma formação satisfatória, tem que avançar muito em relação a isso? Como que eu vejo isso, né? Dentro do meio acadêmico, eu acho que ainda tem que ser explorado muito também, né? Não vamos falar especificamente de uma categoria. Todas as formações deveriam ter, sim, uma formação mais direcionada, ou que tivesse um módulo, uma vivência, porque as pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down, elas estão aqui, elas vivem. Então, se você tiver um profissional mais próximo a isso, essa realidade, ele vai ter atitudes diferentes, de uma atuação mais direcionada, com mais cuidados. Enfim, eu acho que eu não vejo apenas nesse segmento que é a gerontologia, né? Como eu falei, ela é nova, mas acho que em todas deveria, sim, passar essa fala. E a gente fala sobre de todas as fases da vida, né? E incluir também o que é esse envelhecimento, conversar, trazer os especialistas também para discutir, e a formação básica, eu creio eu que deveria, sim, complementar, seja algo complementar com o atendimento. Tem mais uma pergunta? Boa noite, meu nome é Marisa Fará. Eu queria saber do Dr. Zan, em primeiro lugar, se essas novas tecnologias para a deficiência intelectual, se elas têm aqui na PAI, em primeiro lugar, né? Depois a Leila pode responder. E em que instituição ela está sendo utilizada? Essa é uma pergunta. Primeiro, acho que para o Zan, né? Depois a Leila responde se tem na PAI. Teria mais uma pergunta. Aguardo? Então, a próxima pergunta seria, no caso do atendimento, para a Leila, suponhamos que então ele esteja com apatia ou depressão. Esse tratamento é realizado dentro da psicologia, dentro da PAI? Vamos lá. Essa tecnologia assistiva aí, que permite o indivíduo ter uma informação auditiva, ela está se ampliando muito, já está na segunda geração, já chegou ao Brasil faz uns 15 dias. A última geração é uma geração que permite um armazenamento de aproximadamente 250 imagens de pessoas. Então eu me direciono o olhar para aquela senhora e o aparelho me diz assim: é a doutora Ana, que faz geriatria. Eu olho para cá, a Renata fugiu, não, é a Renata, que é otorrino, e assim por diante. Ele já me dá essa informação. A ideia dessa informação é ser ampliada, associada à rede via internet de todas as pessoas do planeta que tenham sua imagem, de tal forma que eu não a conheço, eu olho para você e ele me diz: é fulana e ela faz tal coisa. Olha que loucura. Isso seria uma condição muito boa para o professor que não conhece os 40 alunos nominalmente. Para um pediatra que deveria conhecer o nome do pai, da mãe, da avó, do tio, e saber, olha, então, mãe de fulano, tio de Beltrano, não sei o que. Nossa, isso seria uma coisa fantástica. O advogado, enfim, a vida toda seria muito melhor informatizada nesse contexto. Esse contexto me oferece também leitura de moeda, de dinheiro, de cores. Só basta apontar aquilo que eu quero que ele me define. Não temos aqui no Brasil isto ainda comercializado, deve estar sendo trazido para que tentativas sejam com que o governo assume a concessão desse equipamento para determinadas áreas, primariamente um equipamento, por exemplo, um equipamento para as APAES, para cada uma das APAES, outro equipamento para qualquer outra área, e assim por diante, todos tenhamos a oportunidade de favorecer o nosso cliente com a sua capacitação. E vai ser um aprendizado. Eu tive a sorte de conhecer a pessoa de Israel que trouxe para cá e que fabricou. É o pessoal que está fazendo aquele carro que vai sem motorista,
que me incomoda muito, né? Porque eu gosto de dirigir. E vai colocar um carro sem motorista, olha a graça. Enfim, esse pessoal que está fazendo isso aí, me deixou um desses equipamentos para testar e para ver se de fato valeria a pena trazer isso para a população. Não, na hora que eu vi isso, era para cego. Não, peraí, eu quero ler muito mais rápido, eu quero ler 3, 4 livros numa semana. Se eu tenho alguém para ler, é muito mais fácil. Então, para o indivíduo com Down também é um facilitador. Eu vejo isso que em 6 meses nós teremos uma explosão dessa informação aqui no Brasil. No simpósio que nós estamos programando agora, para esse fim de semana que vem agora, dia 23, amanhã, abertura, depois da manhã, sábado, o dia inteiro, nós teremos a apresentação desse programa, tá? De uma forma bem breve e, quem sabe, tendo um leque de atuação e de lugares onde isso seja já provavelmente aplicado no segundo semestre. Nas APAES eu não sei se tem. Não, nós não temos, o Dr. Zan já responde, né? Então nós não temos esse equipamento. E com relação ao atendimento, ele é feito de uma forma não específica assim, no nosso atendimento aqui, ele não é uma reabilitação. Então é claro que existe uma intervenção do profissional, no caso aí a gente está falando da psicologia, então ela faz uma intervenção e se o caso necessitar de um acompanhamento mais sistematizado, nós fazemos encaminhamentos e trocas de um diálogo entre a rede, né, no caso o profissional que atende, junto ao profissional da organização. Então a gente trabalha em parceria. Nosso trabalho não é específico ali, a gente vai fazer a reabilitação daquela pessoa, enfim, nós atendemos, ocorre uma intervenção, mas a gente trabalha em parceria com a rede. Vou falar um palavrão. Antimônio tartárico. O que significa? É uma pergunta que eu deixei aberta. Já respondi. Não pode me perguntar. Antimônio tartárico. Antimônio tartárico. Antimônio tartárico, gente. Vai a dica. Queria só pegar um gancho na pergunta da Marisa em relação às tecnologias, né? O senhor trouxe esse exemplo dessa tecnologia de inteligência artificial, uma experiência israelense, a gente ainda não tem aqui, deve chegar em alguns meses, mas e com relação às tecnologias mais acessíveis, o que pode ser utilizado e que já é utilizado, que pode ajudar no desenvolvimento cognitivo de quem tem Down? Todas as habilidades dos educadores, todas as habilidades dos fonoaudiólogos, dos terapeutas ocupacionais. Mas as tecnologias são importantes? Pode facilitar, sem dúvida nenhuma, mas todo o contexto da habilidade que os nossos profissionais têm, os educadores físicos, os psicopedagogos, os terapeutas ocupacionais, devem ser introduzidas, devem ser favorecidas, devem ser oferecidos e oportunizados para todo o contexto de qualquer pessoa, em especial para pessoas com trisomia 21. Alguém na plateia quer fazer algum complemento? Não, vou filar também. Você quer fazer um complemento sobre esse assunto? Não? Tá, então tá bom. Então a gente pode... E depois a gente traz para você o microfone, tudo bem? Olá, boa noite, eu sou Daniele. Eu queria fazer uma pergunta para a Leila referente à avaliação geriátrica ampla. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, como é, se vocês utilizam alguns instrumentos, só para saber um pouquinho como funciona. A avaliação geriátrica ampla ou avaliação multidimensional, ela tem vários nomes, mas é a mesma coisa. Então é um protocolo, quer dizer, um apanhado de protocolos específicos de cada área. Então dentro dessa avaliação nós vamos ter o olhar biopsicossocial, certo? Onde vai ter a avaliação, o protocolo específico da psicóloga, da fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social. Então, no nosso caso aqui, nós adaptamos, então esse é um instrumental utilizado dentro do meio do envelhecimento. Então, cada local tem a sua AGA específica, porque ela é única, então a gente tem uma adaptação.
E esses profissionais, eles aplicam protocolos. No nosso caso, hoje, nós não temos protocolos específicos que avaliam a questão do envelhecimento na pessoa com deficiência intelectual, síndrome de Down. Existe sim um que está sendo validado, que eu já falo logo mais, e eu vou terminar de explicar a AGA. Então, esses protocolos nós adaptamos dentro de uma realidade, e aí nós conseguimos identificar as áreas da vida onde ele necessita maior atenção ou ele não precisa. Então, cada profissional ele faz a aplicação desses protocolos, cada um tem a sua liberdade, a sua metodologia, e após a aplicação une-se todas as informações. Então, é uma equipe multiprofissional e nós unificamos de uma discussão interdisciplinar. Então, eu vou discutir esse sujeito, essa pessoa, na sua singularidade. Quais são as necessidades que são apontadas em cada avaliação? Ele pode estar tendo quedas a pelo menos 3 vezes ao ano. Isso é um dado bastante importante, porque quedas faz parte do envelhecimento. Ele pode estar tendo disfagia também, então isso é um dado importante. O que a gente pode trabalhar com isso? Quando eu estou falando em quedas, eu estou apontando, como eu disse, são ações que eu vou apontar tanto internamente quanto com o núcleo familiar. Quedas, ele precisa de fortalecimento muscular, precisando de algumas coisas para evitar quedas. Um ambiente adequado, como o Dr. Zan falou, tira o tapetinho. Então são orientações que a gente acaba trabalhando junto. Então a AGA, né, ela nos conduz uma discussão dessa pessoa de vários aspectos. E a própria também, como eu falo, entra também o serviço social. Eu acabo olhando também esse ambiente, esse núcleo familiar, como ele se encontra. Muitas vezes, essas pessoas que chegam, né, eu vou contar a nossa realidade, alguns hoje, eles moram com seus irmãos, e outros não, eles moram com seus pais. E seus pais, se ele está hoje com 60 anos ou 64 anos, como eu mencionei, os pais vivos, eles estão com 80, quase 90 anos. Então, existe um trabalho, né, de trocas a respeito disso, então a gente também tem que considerar esse pai, essa mãe idosa, ou até mesmo esse irmão, e aí a gente começa a trabalhar questões que seriam, vamos pensar, quem ficará com a curatela, ou temos discussões que são tratadas em nível jurídico, social, enfim, e aí a gente acaba apontando e fazendo esse planejamento, como eu mencionei há pouco. Tá? E só para completar, né, em relação a isso que você está falando, né, o contexto geral, eu acredito que essa visão multidisciplinar, essa abordagem com vários olhares sobre aquela pessoa ali que está, é a coisa mais importante que a gente pode ter, né? Como o Zé estava falando, né? Então você tem um educador físico, ele enxerga aquele problema de determinada situação junto, né, com a psico que vê isso, as relações sociais. Gente, é isso. Eu acho que essa abordagem multiprofissional é o que de mais importante a gente pode oferecer, né, para um envelhecimento saudável. Super importante, né? Parabéns. O protocolo que vai ser validado? Ah, sim, desculpa. Nós temos aqui várias pesquisas já em andamento, né? O doutor falou a respeito das questões fonoarticulatórias em gaguejo. Nós temos uma pesquisa em andamento, uma fonoaudióloga aqui da Unifesp aplicando essa pesquisa. E falando em protocolo, o Brasil está ganhando a validação de um protocolo específico para a identificação da demência, que é a aplicação do protocolo Candex-Cancog. Então ele está em fase final, ele é uma pessoa que trabalhou conosco. Esse instrumental ele é validado nos países fora, né, na Europa, e estamos trazendo essa validação aqui para o Brasil. Então a PAI de São Paulo, ela é um polo de pesquisa, e a pesquisa está saindo por aqui, e ela já está praticamente saindo e vai contribuir, né, para o país todo com essa validação, e vai trazer muitos benefícios para o profissional. Né? Então é o Candex-Cancog, logo mais estará aí, já está no forno e já está saindo em 2019, ele já estará totalmente validado. Né? É uma pesquisadora que chama Luciana Mascarenhas, ela faz um trabalho dentro do IPQ, né, aqui em São Paulo.
Antes da gente passar para a próxima pergunta da plateia, eu só queria aproveitar esse ponto que você tocou, que é a questão da demência, e perguntar para o Dr. Zan se há uma relação, qual é a relação entre Alzheimer e síndrome de Down. Bom, cada dia a literatura se fortifica mais na relação do envelhecimento da pessoa com trissomia 21 com a associação do evento histológico, que significa a gente vai cortar lâminas de cérebro do indivíduo, ver as lesões apropriadas que confirmam o diagnóstico do evento histológico de doença de Alzheimer. Essa doença de Alzheimer é uma manifestação clínica que está correlacionada com esse aspecto histológico, de anatomia patológica. A doença de Alzheimer, que nós conhecemos, ela se expressa como doença de Alzheimer no envelhecimento comum e na pessoa com trissomia 21. Entretanto, o que a gente sabe é que pessoas comuns, institucionalizadas, com mais de 60 anos de idade, 20% delas têm doença de Alzheimer. O que a gente sabe é que pessoas com trissomia 21 acima de 40 anos de idade têm 40% de chance de desenvolver doença de Alzheimer clínica. E deixa eu aproveitar esse gancho. Eu vi a presença de uma colega nossa aqui, que é a Ana. Ana, você, ótimo. A Ana está trabalhando com um projeto que a gente iniciou aqui no Brasil, mas ela está dando a continuidade de uma forma muito excelente do uso de um medicamento que pode auxiliar na progressão mais lenta do desenvolvimento da perda da memória e habilidades cognitivas do indivíduo com trissomia 21. É uma medicação que já é usada em adultos com Alzheimer com resultado satisfatório. O que a Ana está trabalhando num projeto que vincula os Estados Unidos e o Brasil, no Brasil hoje, sob a coordenação da Ana, no Albert Einstein, aproveitando aí o ensejo para quem tiver filho com mais de 14 anos de idade e que queira tentar participar dessa triagem. A Ana no Einstein está fazendo uma triagem de população para fazer uso desse programa para ver se vale a pena usar em Down ou não. Trissomia 21, acima de 14 anos, com algumas pequenas características que vocês entrando no site do Albert Einstein, vocês vão ter informações de quem pode estar incluído ou não. Mas tanto a Ana quanto eu e alguns outros pediatras que estão envolvidos com a questão podem também ajudar nesse sentido de vocês saberem se o filho ou parente de vocês pode estar participando desse evento, que é um estudo multifocal. Brasil, Estados Unidos e outros países também estão envolvidos com isso. Enfim, Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que nós não temos tratamento, não tem cura, ela é progressiva, lenta, algumas formas são mais agudas, mais severas e, de uma forma delicada, compromete a harmonia domiciliar, compromete a relação interparental. Se eu tenho meu pai com Alzheimer, ele não me reconhece como filho, é algo muito difícil para mim e provavelmente para ele, que vem um indivíduo estranho na casa dele, né? Ou que não se acha nos direitos de estar na sua própria casa porque não se sente em casa, é algo muito triste. E a progressão de outras neuropatias degenerativas que nós não conhecemos, que são diagnósticos diferenciais, motivo pelo qual qualquer indivíduo que tenha sinais diretos e indiretos que possam sugerir alguma alteração cognitiva ou de memória, vale a pena fazer uma consulta com neuro, e esse neuro ou clínico deve orientar da melhor forma possível. Quer complementar? Nada definido, gente. A gente tem uma pergunta da plateia. Acho que ela que estava na frente aqui. Aqui e depois a gente... Pode ser?
Bom, boa noite, obrigada pela oportunidade. Eu queria só retomar um pouquinho a questão da alimentação, porque ela é realmente vital, né? Como acho que bem colocado, as 5 questões são importantes, mas a alimentação ela é muito vital, né? Ela é muito, acho que a questão dos excessos, do equilíbrio, do bom senso, tudo isso é uma dinâmica que a gente precisa estar bem alerta. Mas eu queria, assim, eu queria saber se há alguma coisa que é literalmente proibida. Porque se a gente pensar no bom senso, no equilíbrio, etc., a gente usa as nossas informações disponíveis sobre como ir para um lado ou ir para o outro, e hoje em dia a gente tem muita alternativa disponível. Mas há alguma coisa que é literalmente proibida? Ou seja, é importante que seja usada tirando o açúcar, o sal e tal, que são coisas genéricas, né? Mas para o portador de síndrome de Down, alguma coisa que a gente deve ter um pouquinho mais de atenção? Posso responder? Até. Sabe tudo. Não, pelo amor de Deus. Tem uma coisa, uma alimentação, que nós somos treinados, nós somos capacitados, nós comemos durante muito tempo o que nossos avós contavam que era importante, nossos pais nos fizeram comer, aqueles que conseguiram engolir tudo que veio, os que não conseguiram vomitavam, mas não tem problema. E era de suma importância e agora deve ser proscrita, deve ser retirada completamente da nossa dieta. Chama-se fígado. Deixa eu explicar. Senão eu vou apanhar já. Fígado era um produto excelente, com todo o contingente de produtos nutricionais, mas o fígado é um órgão depurador. Ele é um filtro. Vamos supor que você vai pegar um filtro de água da sua casa e vai ligar durante um ano. No fim do ano você pega aquele filtro, aquela vela, joga dentro de um litro de água, lava bem no litro de água e você vai tomar aquela água. É isso que você está fazendo quando come fígado hoje. Porque o fígado hoje filtra, não é que concentra, ele filtra, ele protege o animal. Protege a nós, os seres vivos, de várias substâncias que nós ingerimos. E, consequentemente, aquilo fica acumulado no fígado. E você depois fatia, frita e come. Peraí, é falta de bom senso. Então, se eu tiver que lhe dizer, não é para comer alguma coisa, foi a sua pergunta, eu particularmente lhe diria assim, proibido fígado. O resto, livre-arbítrio. Eu acrescento uma coisa, gordura trans, né? Tudo que tem gordura trans, que é uma gordura produzida pela indústria, e que sabidamente ela aumenta o colesterol bom, o LDL, e diminui o HDL, que é o bom. Então tudo que tem gordura trans, aquele que tem no recheio da bolacha, bolacha recheada, essa também tem que ser proscrita. Para todo mundo, para todo mundo. Mas isso realmente é para todo mundo, né? Na verdade, é para todo mundo. Eu queria te fazer uma pergunta. Tem a ver para todo mundo, não precisa. A tua intenção não foi relacionada com mandioca, não, né? Não, na verdade a minha curiosidade era se, na questão metabólica mesmo, na questão particular da síndrome de Down, há alguma coisa que deve ser... Eu só perguntei por que a questão da mandioca, porque dos tubérculos, a segunda causa do planeta bociogênica ou goitogênica, ou que gera problema de hipotireoidismo, a primeira, sem dúvida nenhuma, está relacionada com iodo, deficiência de iodo. E a segunda, no planeta, está intimamente relacionada com excesso de comer mandioca. E tem uma lista muito grande. Uma das coisas nessa lista está referenciada como milho. Peraí, eu estive no Peru recentemente. O povo do Peru come milho de manhã, de tarde, de noite, no intervalo. É uma variedade imensa de milho lá, né? E não tem tanto hipotireoidismo quanto se esperaria. Então, deve ter algumas outras coisas de potenciais individuais, constitucionais, que corroboram com problemas relacionados dessas
marcadores goitrogênicos, ou gostogênicos, ou hipotiroidianos, tá? E aí é o bom senso de novo. Obrigada. Fiquei decepcionada com a informação sobre o fígado. Estava sem bom senso nenhum. Ainda tem mais uma pergunta, que uma última pergunta da plateia, por favor. Boa noite, meu nome é Ana Tereza e eu sou geriatra e sou mãe também. E eu tenho uma preocupação com o envelhecimento, realmente. A gente sabe que a vida é dividida em fases, mas é um contínuo, né? Nós envelhecemos como vivemos. E a gente sabe que o pediatra, em geral, acompanha até mais ou menos uns 18 anos, né? Mas no caso das pessoas com trissomia do 21, a gente vê que isso vai muito mais, né? Mas, infelizmente, a gente vê que fica um hiato depois do término do acompanhamento do pediatra, até que haja um novo acompanhamento que, idealmente, a meu ver, deveria ser um acompanhamento geriátrico e gerontológico, do qual, abro parênteses, realmente a gente não tem uma formação específica dentro da faculdade, talvez até por questões mesmo de idade, né? Porque para inserir seria acima de 60 anos e a gente sabe que o envelhecimento é bem mais precoce do que isso. Então eu queria que a mesa comentasse um pouquinho com relação a isso, se já deveria, por exemplo, logo depois da atuação do pediatra, já ser encaminhado para um acompanhamento com uma visão multidisciplinar, uma avaliação ampla, já visando prevenir, sabendo do envelhecimento mais precoce. E daí também a questão com relação ao ponto de corte que foi feito aqui na PAI dos 35 anos especificamente. Nós sabemos que na população comum realmente a partir dos 35 anos, mas sabemos também que nos indivíduos com trissomia do 21 isso é muito mais precoce, em torno de 20 anos já pode apresentar alguns sinais de envelhecimento. Então seria isso. Eu vou começar a responder só para depois passar a bola para vocês, tá? Tá bem. Né? Então, é super interessante sua colocação, né? No sentido de que o pediatra hoje, ele é um clínico geral mesmo. Então, ele é quem vai acompanhando o exame pediátrico, eu sempre falo, a gente tem que ver tudo, otorrino, pneumo, gastro, todas as especialidades, neuro, psico, tudo, né, concentrado ali nessa fase da vida. Então o pediatra, ele vai acompanhando, e especialmente quem tem trissomia do 21, isso vai chegando mesmo, 24, 25, 26, por quê? Porque depois tem um hiato, como você bem colocou. Então, isso para todo mundo, né? Vai no pediatra e depois vai o gastro, o neuro, o cardiologista. Então, as pessoas caem num especialista. Tem um hiato. Depois, retoma com o geriatra de novo, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a gente está num momento agora de trabalhar um pouquinho esse hiato, né? E trazer também o acompanhamento da síndrome de Down um pouquinho mais para essa região que está defasada, porque nas faculdades de medicina, geriatria é lá para frente, mas a gente precisa ter um clínico geral, vamos dizer assim, que acompanhe nessa fase. Na faculdade de medicina da USP, agora a gente começou com uma disciplina que é ciclos de vida, dada no primeiro, segundo e terceiro ano, que realmente vai da pediatria à geriatria, justamente para ter um acompanhamento geral de todas as pessoas em todas as suas fases da vida. É isso. Agora eu passo a bola para você. Doutor Zé, você quer responder? A bola vai para mim, não? Eu respondo. Ana, eu fico muito feliz de algumas coisas. Primeiro, por você ter sido aluno do curso da pós-graduação, eu acho que assim, nós conseguimos modelar muita coisa nos seus conceitos e você conseguiu trazer para o curso um complemento da importância do estudo do envelhecimento. Eu acho que você é uma das pessoas que vai ter que assumir esse papel por enquanto no Brasil, vamos ser mais modestos, em São Paulo, e vai ter que dividir isso com outras pessoas também. Eu fico mais feliz ainda que você está abolindo a terminologia de síndrome de Down, chamando de trissomia 21, que é essa a principal ideia para diminuir preconceitos. E
o teu questionamento é muito pertinente quando o clínico geral fugiu muito tempo do indivíduo com trissomia 21. Eu me lembro muito tempo, que é muito tempo, acho mais que cerca de 40 anos, manda pro Zan que tem cara de Zan. O cara não tinha Down, ele tinha outra coisa, ele tinha qualquer outra coisa. Ele era tido como feio, tem cara de Zan. Então manda pro Zan. Mas o Zan ficava do lado do rio. Então era difícil. Com o tempo, a partir do momento em que os convênios permitiram o atendimento, a inclusão do atendimento desse indivíduo, legal, então vamos começar a atendê-lo. Então vamos compartilhar. Então, o indivíduo com trissomia 21 não teve uma atenção na formação nossa de médico para com a sua atenção à saúde e a sua socialização, enfim, o seu direito de viver. Nós não tivemos formação nenhuma sobre isso. A Ana colocou claramente que agora está sendo introduzido uma metodologia que faz com que o indivíduo aprenda a conviver com o diferente em todo escalão. E essa diferença vai aguçar formadores de opinião, formadores profissionais na área específica da gerontologia, da geriatria, da cardiogeriátrico, da endócrino-geriátrico. Vão começar a surgir subespecialidades relacionadas com o contexto do envelhecimento. Isso vai ser um passo que dá às nossas portas. E isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma capacitação que nós temos que aprender que nós vamos errar não porque a gente quer. Vamos errar para poder aprender. É um modelo que eu discuto muito com relação à educação. A educação quer, a educação inclusiva quer tudo. Peraí, o professor, o pedagogo vai aprender também errando, não querendo errar, mas ele vai construir o que a saúde fez ao longo de 30 anos, que hoje nós conquistamos o espaço da saúde da criança com trissomia 21, mas sem dúvida nenhuma, nós erramos para construir isso. Não querendo errar, mas erramos construindo passos fortalecidos. Então, esse papel de vocês, esse papel de jovens que estão aí a pronta entrega de estudar trissomia 21 para adolescente e envelhecimento. Obrigado pela oportunidade de tê-la. Sim, nós consideramos esse envelhecimento precoce na síndrome de Down, tanto que assim, nessas áreas, né, que nós temos aqui internamente, nós conversamos sobre isso. Então ele pode sim ser uma pessoa com síndrome de Down, estar na qualificação, mas ele já apresenta esses sinais muito significativos, e a área, as equipes conversam e a gente faz os encaminhamentos necessários. Então a gente tem esse cuidado com eles. Das duas áreas em comuns, nós temos desse atendimento para adultos e idosos, né, jovens adultos e idosos. Então a gente tem esse cuidado, as equipes têm um refinamento nessa questão interna. Tá? Obrigada pela sua contribuição novamente. Trissomia 21. Trissomia 21, aprendi. Acabei de aprender. A gente já está encerrando aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta, que eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter em relação à capilaridade das ações. A gente está em São Paulo, onde a PAI é bastante estruturada, a gente tem a oportunidade de fazer essa discussão, a gente tem aqui em São Paulo outros centros preparados, profissionais preparados, ou que estão se preparando, mas a trissomia do 21 acontece no país inteiro. Imagino que esse seja um grande desafio, não só para o envelhecimento, mas também para o início de todas as fases de quem tem trissomia 21. Sim. Qual é o caminho, doutora? É muito fácil a gente falar em políticas públicas, mas a gente sabe que a nossa realidade é difícil. Essas políticas públicas não estão acessíveis ainda e talvez demorem um pouco mais. E como é que a gente tenta resolver? Então, esse é um dos grandes problemas do país que a gente tem, não é? A saúde pública, ela tem deficiências gigantescas. Então, quando a gente trata, por exemplo, de quaisquer pessoas com quaisquer tipos de deficiências intelectuais, trissomia do 21, inclusive, o que a gente estava comentando, é necessário que em todos os ciclos da vida, em todas as fases da vida, haja para essas pessoas um acompanhamento multiprofissional.
E esse acompanhamento multiprofissional deveria ser fornecido pelo sistema público de saúde. E aí é que está a nossa deficiência, né? A deficiência básica do Brasil, eu acho que é essa. Então, eu acho que assim, o que a gente tem é que desbravando caminhos, mostrando para as pessoas como se faz. E a partir daí, eu acho que as associações, ONGs, e a gente tem que meios de divulgar, fazer divulgação, comunicar saúde, comunicar como se faz. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a capilaridade, mostrar às pessoas como fazem. Mas a gente tem que exigir que os órgãos públicos que deem as condições para que todos possam atuar e que todas as pessoas em todos os locais do país possam receber o acompanhamento que elas merecem. Não é fácil, gente. Esse país... É a segunda pergunta de $1 milhão da noite. O Dr. Zanco colocou muito bem, né, na palestra que ele fez, as dificuldades que a gente tem no país. Agora, Leila, por exemplo, a PAI São Paulo consegue atender, consegue absorver pessoas que vêm de outras cidades, outros estados? Ou pelo menos encaminhar? No caso, assim, a gente tem uma política territorial, né? Então, a PAI de São Paulo atende município de São Paulo. Não dá, né? Não dá. A gente tem que fazer com que os outros... E outra questão é que, assim, cada APAI, ela tem a sua própria, seu próprio trabalho, seu próprio atendimento. Então, nem todas as APAIs terão um serviço especializado em envelhecimento, uma equipe voltada a esse atendimento, né? Então, elas são independentes. Mas vocês poderiam ser um modelo de formação, por exemplo? Sim, nós podemos. Esse é um caminho de capilarização. Doutor Zan. Uau. Valendo $1 milhão? Não tenho resposta, não. Vamos ficar milionários. Tenho certeza que a gente tem que acreditar que o país está tentando fazer alguma coisa de melhor. Em se tratando de deficiência, eu vou surpreendê-los. O país é um país de primeiro mundo em deficiência, é o país de primeiro mundo em imunização para todos, e é um país que precisa de que nós escolhamos nossos governantes de uma forma melhor. O erro é nosso. Não sei como, mas a culpa é nossa. Nós temos tudo do melhor nesse país. Basta a gente pensar como tentar fazer isso. E eu queria agradecer a possibilidade de participar com vocês nessa noite de hoje, que foi muito prazerosa, e de poder ter compartilhado com vocês. Obrigado, Ana. Obrigado. Obrigada, Zana. Obrigada, Lina. Obrigada, Débora. Obrigada a vocês. Obrigada à doutora Ana Escobar, que é médica, pediatra, consultora do programa Bem-Estar da Rede Globo, embaixadora de saúde da PAI São Paulo. Também obrigada a Leila Castro, que é supervisora da socioeducação e envelhecimento da APAI São Paulo, que pode ser um modelo importante para outras entidades seguirem, e também ao Dr. Zan Mustaki, que é médico geneticista e pediatra especialista na trissomia 21.